meus caros irmãos, uma palavra breve. Eu sei que muita gente aí de pé no sol é difícil de permanecer, mas esse pequeno sacrifício vale a pena num dia tão bonito que Deus preparou para esta comunidade. Me permitam agradecer com vocês esse pão da vida que é distribuído na palavra e na Eucaristia, da mesma forma que foi feito assim por Jesus quando ele multiplicou o pão no deserto. A conversa de hoje do Evangelho estende o significado daquela multiplicação dos pães. Me permitam agradecer a presença dos meus irmãos presbíteros aqui, junto com o Padre José Maria, Monsenhor Claudemir, que é o nosso vigário geral da diocese, Padre Odair, que é o chanceler do bispado, Padre Marcelo, que é o responsável aqui desta região, Cotia toda, o Padre Luiz, que está aqui junto com o Padre José Maria, vai permanecer ajudando aqui também nesta comunidade, Padre Cláudio, Padre Marcos, que bom, aqui presente também, representando junto com essa turma de Carapicuíba, essa nova comunidade também assumida por ele lá naquela região. Padre Gilmar, também presente aqui, o irmão do Padre Luiz, muito querido, e Padre Paulo, todos eles testemunhando essa unidade. É bonito quando os padres estão juntos, caminhando juntos, né? E trabalhando juntos, e ajudando uns aos outros, e fazendo com que o trabalho da evangelização seja mais sólido, não é? Um ajudando o outro. Quantas vezes eles substituem um ao outro? Quantas vezes vocês nem sabem disso? Eles corrigem um ao outro. Olha, está acontecendo isso lá na sua comunidade. Com caridade, com fraternidade, a gente constrói muito mais, não é? E da mesma forma, eu queria agradecer também os religiosos e religiosas aqui presentes, os leigos e leigas, nossas autoridades, nas lideranças da comunidade e todos aqueles que querem abraçar juntos esta evangelização tão necessária para o nosso povo. Jesus vem nos dar o pão da vida. Ele diz isso com todas as letras: eu sou o pão que veio do céu. E muita gente não crê, e muita gente não aceitou, já naquela época, quando o Evangelho diz que as pessoas murmuravam. Como é que ele diz que é o pão que veio do céu? Ele é o Jesus, é o filho do José, da Maria, né? Nós conhecemos a origem simples dele. Ah, não pode ser Deus. Mas Jesus afirma com todas as letras: quem dá o pão do céu para vocês é meu Pai. É meu Pai. E aquele que acredita no Filho de Deus, esse tem a vida eterna. Quem se alimenta desse alimento possui a vida eterna. O mundo oferece muitos alimentos, mas são alimentos perecíveis. São aqueles que a gente se alimenta e dá fome depois. É o sucesso, não é? A glória deste mundo. São os favores que a gente troca uns com os outros, às vezes por interesse. São os sucessos econômicos, sucesso político, o sucesso, as coisas desse mundo, todas elas são passageiras. Qual é o verdadeiro pão do céu? Qual é o alimento que faz a gente caminhar a vida inteira? É a fé. É a fé verdadeira. É a fé que o próprio Jesus Cristo vem nos trazer. E ele diz: é o Pai que revela isso para nós. A gente costuma achar que a fé é uma coisa tão natural, né? A gente nasce, é batizado, faz catequese, vive sempre na igreja. A gente acha que a coisa mais natural é a gente crer. E a gente até acha que quem não crê, quem tem outra fé, quem tem outra religião, nossa, credo, são pessoas que estão aí, né? Gente, hoje a gente tem que dizer o contrário. O normal é não crer. O normal é não crer. Vocês acham que é normal a gente ser seguidor de um cara que foi crucificado lá 2000 anos atrás porque foi considerado bandido? Vocês acham que é normal a gente dizer que a gente se alimenta do pão e do vinho e diz que é o corpo dele que nós comemos? Vocês acham que é normal a gente aceitar seguir alguém que disse: olha, vocês têm que abraçar a cruz? Não, é muito mais normal a gente abraçar o sucesso. Eu quero abraçar um bom emprego.
Eu quero abraçar a saúde, não quero abraçar a cruz, coisa nenhuma. Isso não é normal. É normal a gente pegar o que a gente tem, e que às vezes até faz falta para repartir com quem não tem? Não é. Isso não é normal. Agora a fé é um dom de Deus. É o Pai que dá essa fé. E essa fé nos faz caminhar. Essa fé nos faz ter uma vida feliz, uma vida produtiva, uma vida que a gente não quebra a cara na semana seguinte. As outras alegrias que o mundo dá, na quarta-feira, se tornam cinza, se tornam fracasso. Só o pão da vida, só o pão do céu nos alimenta, e esse quem dá é Jesus Cristo. E como é difícil a gente crer, como a gente tem que fazer esse passo assim, que passa pelo sofrimento, passa muitas vezes pela morte, pela entrega da vida, é que Jesus nos convoca a estar do lado dele. E é por isso que a igreja também, ao constituir alguém como pastor, o faz com tanto critério, com tanto cuidado, para que seja alguém que vai ensinar o caminho certo, que vai ensinar o pão da vida verdadeiro, não os falsos que estão por aí, né? E que a gente pode ter certeza, aquele que a igreja coloca aqui, esse vai nos conduzir como Jesus Cristo pediu, em qualquer lugar onde a gente esteja, seja aqui, seja em qualquer outra igreja nossa, nós temos essa certeza que é o Senhor mesmo quem nos conduz. Ele é o pastor da nossa vida, e a Ele nós prometemos a nossa fidelidade, o nosso amor. Eu gostaria que o Padre José Maria, aqui diante de todos, fizesse com as mesmas palavras que ele fez no dia da sua ordenação, diante do bispo que ordenou. Ele fez o seu compromisso, a sua promessa sacerdotal. Eu queria que ele fizesse isso agora diante de todos também, Padre José Maria, para que esse povo que é entregue aos seus cuidados possa ter certeza de que o bom pastor leva ao alimento verdadeiro, ao pão da vida, ao pão do céu. Meu caro filho, é engraçado, né, chamar de filho esses marmanjão aí, ó, esses padres. É muito engraçado, mas é assim mesmo, porque aqui é o Pai do Céu que está falando, né? É o Pai do Céu que tem esse filho querido, escolhido para ser ministro da palavra e da Eucaristia. É em nome dele que eu estou falando, meu caro filho. Diante deste povo que será entregue aos seus cuidados, renova o propósito que prometeste no dia da sua ordenação. Queres desempenhar sempre o teu encargo como fiel cooperador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Quero. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo para o louvor de Deus e a santificação do povo cristão, segundo a tradição da igreja? Quero. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo sumo sacerdote que se entregou ao Pai por nós e ser com ele consagrado a Deus para a salvação dos homens? Quero. Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero, com a graça de Deus. Prometes reverência e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Que Deus, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Meus amigos, o padre tem 3 tarefas especiais. Aliás, ele participa dessas mesmas tarefas que são do próprio Cristo. A primeira é de ensinar. E eu, ao entregar a ele o livro da palavra de Deus, eu confiei a ele esse trabalho de ensinar. O outro trabalho é o de guiar o povo de Deus, de conduzir o povo de Deus. E ele o faz prometendo fidelidade à igreja. O terceiro é a tarefa de santificar, de abençoar, de conduzir à santidade o povo de Deus. E eu queria entregar nas mãos dele nesse momento alguns sinais. Vejam, por exemplo, aqui está uma estola. A estola é a vestimenta que o padre utiliza quando ele celebra os sacramentos.
a Eucaristia, o batismo, a penitência, ele o faz com esta estola que representa o poder de Cristo. Cristo age através dele. Então eu quero entregar a você, Padre José Maria, esta estola, para que você santifique o povo de Deus. Essa cor roxa nos lembra, sobretudo, o sacramento da penitência, da reconciliação. Então, que você seja muito dedicado, Padre José Maria, em atender o povo de Deus. Não é uma coisa fácil não, viu? Sentar e escutar confissões, às vezes tem aquela fila grande, né? A gente vai escutando as misérias nossas de cada dia. Não é uma coisa fácil, mas o padre deve fazer isso com muito carinho. Deve ter um horário claro, certo, para que o povo possa se aproximar. Deve ter a disponibilidade, a misericórdia de atender ao povo de Deus, sem dar bronca, sem fazer achar ruim. Às vezes as pessoas ficam com medo, aí eu vou chegar lá, vou contar o que eu falei, o que eu fiz, o padre vai me dar uma bronca. Nunca, jamais esperem isso do Padre José Maria e de qualquer outro dos padres aqui. E se alguém fizer, falem comigo, tá? Porque Deus é misericordioso, porque Deus é perdão, Deus é ternura e amor. É isso que ele deve ser diante de vocês. Deve ser próximo da vida das pessoas, deve conhecer a vida de cada um, para que ele possa dizer uma palavra de Deus, né? E isso nessa estola roxa eu queria significar. E também os santos óleo do batismo, o óleo do crisma, o óleo dos enfermos. São os óleos que a gente usa nos sacramentos para santificar o povo de Deus. Principalmente este aqui, Padre José Maria, dos enfermos. Olha, novamente é a misericórdia de Deus na hora mais difícil, na hora da doença, na hora da fraqueza, na hora em que a gente precisa fazer que nem o profeta Elias, que está lá morrendo. Toma esse alimento, esse pão do céu, que faz você caminhar um longo caminho. É assim que eu gostaria, Padre José Maria, que esse povo sentisse em você essa mão misericordiosa e santificadora de Deus. Também quero entregar nas suas mãos a chave do sacrário. Aqui está a nossa preciosidade sempre. Nesta pequena igreja da Imaculada Conceição, tem lá um lugarzinho onde está Jesus, permanente. E a gente, quando passa por aqui, mesmo que a gente não entre, a gente sabe, Deus está ali. Tem muita gente que ainda passa na frente da igreja e faz o sinal da cruz, né? É um gesto bonito, para lembrar que Jesus está presente ali. Padre José Maria, você vai cuidar para que nunca falte o alimento da vida para essas pessoas. Cuide bem que tenha os horários de missa bem marcados nas comunidades, a liturgia bem preparada, com uma equipe litúrgica bem ensaiada, preparado a sua homilia para transmitir ao povo a palavra de Deus. E assim, na Eucaristia, como Jesus diz hoje no Evangelho, o alimento do céu seja entregue nas mãos do seu povo. Seja muito consciente e muito feliz nesse tempo que você vai passar por aqui, que não vai ser tão grande que nem Carapicuíba não, viu? Você viu que foi 6 anos que eu escrevi ali. Os padres precisam, né, se renovar sempre. Que bom. Agradeço a acolhida que vocês dão ao Padre José Maria e a todos aqueles que o Senhor enviar para que sejam porta-vozes dele na nossa vida. Amém. Nós vamos fazer agora nossa